Oi, gente. Meu nome é Alessandra. Eu estou aqui hoje para falar sobre o trabalho. Esta é minha primeira e única carteira de trabalho, pouquíssimo usada. E essa sou eu no meu primeiro emprego. Logo que eu saí da faculdade de jornalismo, eu fui ser repórter da editoria de comportamento de uma revista semanal. E no começo era mega legal, achava incrível. Logo em seguida eu já comecei a questionar o que eu estava fazendo ali, para que eu estava trabalhando, para quem eu estava trabalhando. Daí durou alguns anos e eu, pela primeira vez, pedi demissão, vendi minhas coisas todas e fui colher berinjelas numa ilha do Pacífico. Naquela ali. Aí ali fiquei por alguns anos, sempre fazendo trabalhos assim, com agricultura, com cozinha. Chegou uma hora que eu estava fisicamente cansada e eu queria trabalhar com internet. Daí eu voltei para o Brasil e fui ser editora do site de uma revista. Aí, de novo, no começo estava mega legal, assim, eu tive que fazer o site da revista, então eu comecei a estudar arquitetura de informação. E logo em seguida, de novo, já começou aquele questionamento, né? Mas para que eu estou fazendo isso? Para quem? Qual é o sentido da vida, do universo, de tudo mais, né? Aí, de novo, novamente, pedi lá a minha demissão básica, peguei meu fundo de garantia, fui morar na praia. Aí, eu queria ser agricultora, então eu fiz vestibular, passei na Federal de Santa Catarina para cursar agronomia, construí uma casa nesse lugar lindo, maravilhoso. Aí o que aconteceu? O fundo de garantia acabou, o dinheiro acabou, eu não conseguia trabalhar em Floripa, nessa época não tinha resultados digitais ainda, né? A vida de estudante, como vocês podem ver, era maravilhosa, né? Tomando espumante na beira da praia num dia de semana, mas eu não consegui me sustentar lá e, de novo, voltei para São Paulo. Aí, em São Paulo, me estabeleci como arquiteta de informação, definitivamente, e alguns anos depois, a gente abriu a Saiba Mais, né? A Ana, a Carol e eu, em 2010. Aí, para mim, a Saiba Mais durou até dezembro do ano passado, né? A Saiba Mais ainda existe, firme e forte. Eu saí da sociedade para me dedicar a Herbívora, que é um projeto que envolve cozinhar, plantar, escrever, fotografar. Eu dou oficinas de horta, sobre como criar uma horta em qualquer lugar, falo de agricultura urbana. Como vocês podem perceber, claramente existe um padrão na minha vida, né? A Alessandra corporativa, a Alessandra agrícola, a Alessandra da cidade, a Alessandra da praia, a Alessandra bem vestida, a Alessandra semi-pelada. A parte que eu mais gosto. Eu sempre fui uma alma inquieta, né? Eu nunca gostei de trabalhos com horário fixo, eu sempre procurei outro tipo de trabalho, eu sempre questionei a necessidade de tu ficar no escritório para cumprir 8 horas por dia, depois que tu já tinha feito o que tu tinha para fazer e tinha toda uma vida lá fora me chamando, né? Aí eu já escrevia sobre isso, em 2009 eu tinha um blog de arquitetura de informação e eu já escrevia sobre isso. E eu sempre fui partidária das demissões também, não apenas de pedir demissão, mas como de ser demitido também, né? Sempre que alguém chegava para mim e dizia, ai, fui demitido, eu nunca conseguia ficar triste pela pessoa. Eu dizia assim, nossa, que legal, tu tem uma oportunidade. Essa é uma baita de uma chance que tu tem, né? Porque às vezes a gente fica num trabalho ali mais ou menos que a gente não está gostando mais por causa do salário, né? Às vezes um bom salário pode ser bem aprisionante. Pensa bem, o dia tem 24 horas, tá? Aqui eu estou falando das melhores hipóteses, né? Então, na melhor das hipóteses, eu vou dormir 8 horas por dia, né? Por noite, e aí vão sobrar 16 horas no meu dia. Metade das minhas horas acordada, eu vou passar trabalhando. E eu despendo uma energia muito grande para esse trabalho, né? Quantas vezes aqui a gente não chega em casa completamente exaurido, e a única coisa que a gente quer fazer é se jogar no sofá, botar as pernas para cima, abrir uma cerveja e ver uma série no Netflix, né? Não sobra muita energia para mais nada. Ai, de novo.
A minha força de trabalho, eu acho que a minha força de trabalho é a maior potência que eu tenho, né? Minha capacidade criativa, minha capacidade de produção é uma força incrível. Imagina 8 horas por dia ao longo de 30, 40 anos, né? O que a gente não pode construir com isso, né? Então, eu acho muito importante que a gente comece a questionar qual é o projeto de mundo que eu estou construindo com toda essa minha potência, com toda essa minha capacidade criativa. Opa! Eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar é uma coisa que me alimenta. Mas, para quem eu cozinho, é uma coisa que eu preciso levar em consideração. Eu acho que cozinhar é uma ferramenta. Cozinhar é o meio e não o fim. O projeto que eu construo com o meu alimentar é que é importante. Por exemplo, eu não quero cozinhar para o Temer. Porque se eu cozinho para o Temer, é o projeto do Temer que eu ajudo a viabilizar, né? E como todo mundo sabe, fora Temer, né? Em UX, a gente tem essa tendência também de focar muito no meio e esquecer um pouco do fim, né? Esses garranchos mal-humorados é o meu caderno de anotações no ISA de 2013, lá no Recife. Eu estava um pouquinho irritada com o evento. Em tudo que era evento de UX que eu ia, a gente fala muito sobre metodologia, processo e ferramenta e foca muito pouco nos resultados práticos, efetivos. Aí no IAD, que é o Dia Mundial da Arquitetura de Informação, todo ano o IAD tem um tema. Em 2014, o tema era justamente fazendo do mundo um lugar melhor através da arquitetura de informação. Então, assim, a gente, enquanto área, né, UX, a gente realmente pretende fazer do mundo um lugar melhor, a gente tem mesmo essa pretensão de mudar o mundo, mas cadê? Será que a gente está mesmo conseguindo fazer isso? A gente gosta de pensar que a gente é o ombudsman do usuário, né? Que a gente cria interfaces para as pessoas terem experiências memoráveis, a gente faz design centrado no usuário. Mas o tempo foi passando e eu comecei a pensar que o meu trabalho, mais do que ajudar um usuário, estava ajudando, por exemplo, um mega banco a ganhar ainda mais dinheiro, a lucrar ainda mais. E eu acho que tudo bem, assim, se o cliente ou o patrão ganha dinheiro e me repassa uma boa parte desse dinheiro, eu acho que é ok, né? Eu acho assim, se eu estou vendendo a maior parte das horas acordadas da minha vida e a minha capacidade criativa para uma empresa, pelo menos tem que ser bem remunerada. E eu não vejo problema nenhum nisso, né? Eu mesmo passei uma boa parte da minha vida profissional trabalhando para ganhar dinheiro, para pegar o dinheiro e daí então fazer o que eu gostava de fazer, tipo perseguir peixes no fundo do mar. Só que eu acho que isso não é uma coisa que dure, eu acho que não é uma coisa muito sustentável. Para mim, chegou uma hora que não fazia mais sentido, as coisas que eu estava fazendo não faziam mais sentido e eu não via mais sentido em fazer um negócio que, para mim, não fazia sentido. Eu acho que tudo no mundo tem uma função. As plantas, os animais, os insetos, as florestas, os rios, a água, as pessoas. Se até esses bichinhos aí têm uma função nessa flor, eu imagino que eu deva ter uma função aqui também, né? Eu não sei qual é o motivo de eu estar nesse planeta, nesse espaço-tempo. Mas eu comecei a desconfiar que não é, o motivo para eu estar aqui não é para eu passar as preciosas horas da minha vida na frente de uma máquina para ganhar dinheiro. E eu comecei a achar que trabalho não é isso. Eu comecei a achar que trabalho está relacionado com função no mundo. Trabalho é isso que esses bichinhos estão fazendo ali nessa flor. E eu desconfio que muita gente da nossa área desconfia disso, né? Eu, ao longo dos meus anos como profissional, contratada ou freela, ou na Saiba Mais como chefe, eu sempre ouvi muito esse questionamento das pessoas procurando um trabalho com sentido ou com propósito. Eu acho que isso acontece porque as pessoas, no fundo, a gente não sente que a gente está fazendo nada de muito útil para o mundo mesmo, para a humanidade. E, no entanto, tem muito trabalho importante que precisa ser feito, né? Tem que construir casa para quem não tem que fazer comida para quem não tem comida, tem bicho abandonado na rua que precisa ser abrigado, tratado e castrado. E as empresas não contratam para fazer isso, porque não é uma coisa que dá lucro.
Aí no South by Southwest, que é aquele mega festival em Austin, né, em 2016, tinha um monte de publicitário brasileiro. Aí teve um dia lá que eu estava lá no meio daquele monte de gênios da criatividade, porque são gênios da criatividade, e eu tive assim uma iluminação, eu pensei assim, meu Deus, se essas pessoas resolvessem se reunir para debater sobre os problemas do mundo, eles iam conseguir resolver vários, porque a capacidade criativa deles é realmente uma coisa incrível. E, no entanto, os caras estão fazendo comercial de todinho. Sabe? Não. Por que eles estão fazendo comercial de todinho ao invés de resolver os problemas do mundo? Por que a gente não está trabalhando em colaboração para resolver os problemas da nossa comunidade? Por causa de dinheiro, né? A gente trabalha muitas horas no dia e muitos anos na vida para sustentar a nossa família e o nosso estilo de vida. Mas vocês já pararam para pensar em quanto dinheiro é suficiente? Quanto dinheiro é necessário para ter uma vida boa? Será que uma pessoa que ganha 10, 15, 20 mil ou até mais, como é o caso dos publicitários, precisa realmente trabalhar todas essas horas, esses anos na vida? Eu tenho uma amiga que mora em Berlim e ela trabalha numa ocupação de imigrantes. Como é que ela ganha dinheiro? O governo dá o dinheiro para ela. Ela recebe uma bolsa do governo de cerca de 400 euros, que não é nada, não é nem 1.500 reais. Ela simplificou muito a vida dela, precisa de pouca grana. Na Alemanha a comida é mais barata, tem muitos serviços gratuitos, as pessoas descartam coisas que podem ser reutilizadas. Então essa minha amiga ela não precisa pegar as horas da vida dela e a capacidade criativa e trocar por dinheiro. Então o que ela faz? Ela pega as horas da vida dela e a capacidade criativa e faz um trabalho que efetivamente ajuda pessoas e, de fato, faz o mundo ali ficar um pouquinho melhor. A vida tem muitos padrões que a gente assume como default, né? E eu acho que a gente tem que começar a questionar esses modelitos básicos. E um deles, talvez o principal, é assim, a gente estuda, a gente entra na faculdade e a gente entra num estágio. Daí a gente se forma no estágio, é efetivado no emprego. Daí, eu já tenho carteira de trabalho assinada, eu já tenho olerite, eu posso começar a fazer crediário. Daí eu vou lá e compro um carro. Aí o tempo vai passando e eu caso e eu entro num financiamento de 30 anos para comprar um imóvel próprio. Aí, quando eu vejo, eu tenho uma família linda, maravilhosa, e eu tenho pouca mobilidade daquilo que eu estou fazendo, né? Eu tenho que continuar a trabalhar para sustentar o meu estilo de vida, a minha família para pagar a escola, para pagar juros para banco, né? Basicamente. E muitas vezes a gente nem sabe direito se era aquilo que a gente queria, né? A gente foi indo, né? A gente foi vestindo o modelito básico. E se eu quiser simplesmente ser vagabundo? A sociedade tem uma visão muito pejorativa de pessoas que decidem não seguir o padrão básico de busca de sucesso social, né? A gente chama essas pessoas de vagabundo, de vadio, de loser. E a gente morre de medo de ser um fracasso, de perder o emprego, de não dar certo na vida, né? E esse medo é um negócio imobilizador, é paralisante. A gente tem que primeiro parar de temer, parar de achar que se a gente não seguir o padrão social determinado, a gente vai virar mendigo na rua, né? E depois a gente tem que começar a perceber que existem outros jeitos de viver, de fazer as coisas. Tem gente vivendo já de jeitos diferentes. Esse daí, por exemplo, é o Felipe, ele é colombiano e ele faz estágios em bioconstrução porque ele quer aprender a construir casas. O João é o que a gente chama de novos rurais, né? Gente que veio da cidade, saiu da cidade para morar no campo, ele tem uma produção agroecológica. Eu tenho que começar a correr agora. Essa é a Lu e o Negro, eles são permacultores, cozinheiros e bioconstrutores. Esses dois constroem casas com as próprias mãos, sozinhos. O Lucas e o Vini trabalham com agricultura urbana em projetos nas periferias de São Paulo, assentamentos do MST e aldeias indígenas. E esse é um dia de trabalho deles num projeto chamado Quebrada Sustentável na Zona Leste de São Paulo. Então, algumas ideias, tá? Então daí o que a gente faz, então? Bom, primeira coisa é tempo. Vocês já pensaram em trabalhar menos horas por dia? Imagina assim, ao invés de trabalhar 8 horas, a gente trabalha 6. Vão sobrar 2 horas por dia. Em 5 dias são 10 horas por semana. Aí eu pego essas 10 horas e me junto com mais pessoas que também estão trabalhando menos nos seus trabalhos oficiais e a gente se junta para debater os problemas e para fazer coisas.
Mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou conseguir essas horas extras? Primeiro, tu pode procurar empresas abertas a isso, né? Aqui a Booking.com está contratando, resultados digitais pode ser que dê, vocês podem tentar na Saiba Mais também, né? Mas mesmo se vocês estiverem numa empresa qualquer, vocês podem começar a fazer isso, se juntem com os colegas e combinem isso aí, daí vocês vão no gestor e dizem, a gente teve uma ideia, a gente quer fazer uma coisa. Eu acho assim, a gente não pode esperar as situações serem ideais para começar, né? A gente tem que começar a criar essas novas maneiras de fazer as coisas. Ou então tu pode virar freela, porque os freelas têm um controle muito mais fácil das horas de trabalho e podem balançar X horas de trabalho remunerado com o trabalho voluntário. E por onde que eu começo? O mundo tem tanto problema, né? Procura uma causa com a qual tu tem afinidade, se junta com ela. Começa atuando na tua comunidade, então olha para o teu bairro ali, que problemas tem no bairro que eu posso resolver, o que faria o meu bairro ser melhor, tem morador de rua, e se eu fizer uma horta comunitária? Mas eu não sei fazer uma horta comunitária, não sei como é que eu começo. Chama alguém que já está fazendo isso, essas pessoas vão ficar amarradonas em começar uma nova iniciativa. E, gente, não é para ficar lá no escritório fazendo project, né, botando no Excel. Tem que ir para a rua, tem que varrer rua, tem que fazer mutirão, tem que plantar, tem que agir. Claro que ajuda se tu tem uma reserva financeira, principalmente para quem é freela, né? Se eu não tenho reserva financeira, eu vou ter que priorizar aqueles trabalhos que vão me dar dinheiro. Se eu já tenho dinheiro guardado, eu posso escolher. Esse job eu não vou pegar porque eu preciso dessas horas para fazer as outras coisas. A segunda ideia é da uma de Robin Hood, né, que tirava dos ricos para dar para os pobres. Então, efetivamente, vocês pegarem uma parte, né, digamos, não consigo ainda diminuir minhas horas de trabalho. Então, pega um pouco da grana que tu está ganhando e ajuda projetos sociais. Esse é um projeto de castração, ela promove mutirões de castração nas favelas, os moradores não pagam nada e ela não tem nenhuma ajuda do governo, é tudo custeado por pessoas físicas. Essa moça aí tem um abrigo para animais que a gente chama de criação, né, que vieram de matadouros e outras situações ruins. Esse grupo aí, eles patrocinam pequenos agricultores para estudar métodos agroecológicos de cultivo. Então, deixar de fazer um cultivo convencional com agrotóxico e passar a cultivar de um jeito mais ecológico e orgânico. Ou tu pode ajudar uma ocupação de mulheres, isso aqui em Porto Alegre, é uma casa ocupada que abriga mulheres que vieram de situações de violência física e psicológica. Todo mundo aqui é privilegiado, todo mundo aqui estudou, todo mundo aqui o pai ajudou, a gente tem emprego, a gente pode vir para Porto Alegre numa conferência de design. Isso é um contexto histórico que não tem como mudar, e não adianta a gente negar isso, e nem ficar com vergonha. Quando eu me dei conta que eu era uma pessoa tão privilegiada num país com tanta desigualdade social, a minha vontade era me enfiar debaixo do sofá. Mas não adianta, a gente tem que assumir isso e distribuir isso, compartilhar, a gente tem que dar a contrapartida. Então, a gente precisa achar maneiras de comunalizar os privilégios e redirecionar os recursos, de onde tem abundância para onde está faltando. Eu acho que a frase que é o título dessa palestra, ela é um bom balizador nessa busca de um trabalho com mais sentido e que, ao mesmo tempo, promova essa mudança social que o país tanto precisa. Eu acredito em novas formas de fazer as coisas, novas formas de viver, de trabalhar. E eu não quero esperar o mundo mudar para eu mudar depois, eu quero ser um agente da mudança. Eu acho que para as coisas mudarem, alguém tem que começar a mudar. E quando eu penso nisso, se alguém tem que começar a mudar, por que não eu? Por que não nós? Muito obrigada. Salva de palmas. Salva de palmas para a Alessandra. Agora teremos algumas perguntas, por favor. Assim, como eu não tenho nenhum assunto muito objetivo, né, para perguntas, não posso responder nada sobre formulários e tal, eu posso dar conselhos. Se alguém quiser me pedir conselhos sentimentais, profissionais. Aqui em cima. Oi, vai ser ao vivo agora, sim, né? Todo mundo. Oi, Alessandra, tudo Oi. bom? Legal, muito boa a sua palestra. Obrigada. Primeiramente, hashtag...
Vale a pena. Muito legal, assim, eu estava percebendo que nos últimos 10 anos da minha carreira eu pedi demissão 8 vezes. Talvez a gente sofra do mesmo problema. E aí eu queria conversar com você porque, assim, estava lendo esses dias um pouco e ontem o pessoal a Karina e a Denise falaram sobre propósito, né? E eu acho legal isso, que isso nos motiva a fazer coisas diferentes. Mas pensando num cenário que, pós-guerra, tinha uma sociedade que, sei lá, era legal ser o pai de família, arrimo da família, ter uma carreira de 40 anos dentro de uma companhia gigantesca. E eu acredito, nitidamente que estamos num cenário onde talvez seja até cultural, mais livre para a gente ir morar na praia, por exemplo, enfim. Então eu queria que a minha pergunta, na verdade, era assim, a gente precisa sobreviver, financeiramente falando, tá? E eu acho que muitas startups nascem de um propósito e às vezes, assim, mesmo com o sonhado primeiro aporte de $1 milhão, tem um propósito por trás. A gente vê o brilho nos olhos de quem está numa startup, criando uma companhia nova, que tem também uma estrutura menor, mais enxuta, não é mais aquela companhia que o cara fica 40 anos. Queria que tu me falasse assim, tipo, o que tu acha, onde é o equilíbrio sobre o cenário econômico e o propósito da gente fazer uma ideia nova e começar alguma ideia nova. Tá, eu acho assim, essa pergunta, assim, para ela ser respondida, ela teria que ir muito longe, porque tu tem que falar sobre o capitalismo, né, o sistema em que vivemos, né. Eu acho assim, hoje em dia eu sou uma pessoa muito otimista, mas quando se trata de empresas tomando esse tipo de decisão, eu sou um pouco pessimista, tá? Porque, assim, as empresas, elas têm fundamentalmente um objetivo de lucro, né? Se bem que eu comecei a estudar atualmente, existe uma linha de pensamento que vem da França, de um cara chamado Serge Latouche, que se chama decrescimento, tá? E eles já estão começando a falar que o crescimento sustentável não levou o mundo a uma sustentabilidade, não adiantou nada. E que então a gente precisa começar a desassociar o desenvolvimento econômico do crescimento econômico, né? Então eu comecei a ouvir falar em empresas não lucrativas e empresas não só lucrativas, que elas tomam outros tipos de decisões, né? Já que o objetivo principal não é o lucro, né? Então eu acho assim que eu admiro que uma empresa tenha algum tipo de preocupação social, mas, para te falar bem a verdade, eu não acredito muito. Oi, Alessandra. Mais alguém? Até ficar verde, aperta ali até ficar verde. Oi. Uhum. Eu acho que é possível, sim, né? Assim, mas, por exemplo, na Saiba Mais, a gente, durante os anos em que eu trabalhei lá, a gente só fez me corrija, Anitta, se eu estiver errada, mas eu só me lembro de um projeto em que foi para foi para o Médicos Sem Fronteiras, né? Que é uma empresa, né? Uma empresa não, né? Uma ONG de ajuda humanitária, né? Porque assim, essas empresas, quem nos contrataria, né, eles não têm verbas para fazer isso, e aí depende dessa coisa, assim, de tu conseguir um trabalho que eles não tenham que gastar dinheiro para fazer, né? Então, eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta, não sei se eu respondi muito bem, mas serve? Tá, isso. Teremos oportunidades em breve no Happy Hour ou no Coffee Break. Uma salva de palmas. Obrigada, gente. Muito obrigado. Valeu.